Boa noite, meus amigos. Eu lembro dela. Ana Brito, Ana Brito. Isso é. Nós estamos aqui, eu estou aqui com a minha amiga Ana. Olha a Ana aí conosco, aí, ó. Ela está sentadinha aqui do lado, é Ana também, Ana Maria, né? Ana Maria. Ana Maria, ali também é Ana Maria. Chega lá para cá, Ana. A gente E eu sou Ana Maria também. Eu sou Ana Maria. Prazer, Ana. Então, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos essa obra maravilhosa de Caibar Schutel, que trata de parábolas e ensinos de Jesus. Hoje nós vamos começar a estudar a parábola da figueira que secou. É página 95. Quem tem esse livro com essa capa? Ela lê aqui comigo. É a página 96, tá? Então, antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para a Tânia. Tânia, você pode fazer a nossa prece? Posso sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, reunidos para mais esse estudo tão rico, né? É um estudo muito rico, as parábolas de Jesus. Que Jesus nos envolva, nos fortaleça. Agradecemos também a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves e toda a espiritualidade aqui presente nesse momento, que está conosco, cada um de nós. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Ser conosco, hoje, amanhã e sempre, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tânia, você pode desligar aí o teu microfone, senão pode dar um probleminha aqui na tela. Então, gente, nós vamos começar aqui lendo a parábola. Eu vou pegar aqui o meu evangelho, porque eu vou ler a parábola. A gente está aqui na casa espírita, então fica distante, mas não tem problema. Quer dizer, não é tão distante assim. Eu vou ler a parábola na Bíblia, porque aqui o Caibar deixou ela meio curtinha, né? Quem quiser acompanhar, eu vou ler Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 26. Então, Marcos, capítulo 11, porque aqui no livro ele deixou só uma parte. Então, eu vou pegar ela inteira. Marcos, capítulo 11, versículos 12 até 26. 11, versículo 12. Tem por título Maldição da Figueira. Então diz aqui, tá dando para ler bem? Uhum. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Olha como eles interpretavam, né? Ou as traduções colocaram errado. Já imaginou Jesus lançando maldição em alguém? Não é? Ainda mais numa figueira. E aí continua. E aí eles depois passaram por ali, viram a figueira, Jesus falou alguma coisa. E eles seguiram em frente. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Sempre tem o comerciante. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. Ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa seja chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam o modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, eles saíram da cidade, eles saíram de Jerusalém. No dia seguinte, pela manhã,
Ao passarem junto da figueira, eles estão voltando, passaram de novo pela figueira. Viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro: todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vós puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Essa é a parábola contada por Marcos. Mas agora a gente vai ler a parábola contada por Mateus. Vamos lá, Mateus também falou sobre essa parábola. No capítulo 21. É só quem estava no Marcos volta um pouquinho. Mateus é antes de Marcos. Capítulo 21. Que folhinha tão fininha. Tem que molhar, fazer uma coisa que eu não gosto, mas tá. Capítulo 21, versículos 18 a 22. Era para ela mesmo. Mateus 21, capítulo 18 a 22. Versículos 18 a 22. A figueira amaldiçoada. Agora a gente vai ver a figueira na versão de Mateus. Também tem de Lucas, mas de Lucas não vamos ver, não. Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Diz assim: De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse-lhe, Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos declaro que se tivesses fé e não hesitardes, não só fareis o que foi dito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí, atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então, essas são as duas versões da parábola da figueira que secou, na versão de Lucas, de Marcos e Mateus. Agora nós vamos continuar fazendo a leitura do livro do Caibar Schutel, que ele diz assim: antes de estudarmos essa passagem que nós lemos ali, uma consideração se apresenta às nossas vistas. Esta figueira não será a mesma que serviu de comparação ao mestre para a exposição da sua parábola no capítulo 13, versículos 6 a 9 do Evangelho de Lucas, que é a parábola da figueira estéril, que Lucas também falou sobre a figueira. Cremos que sim, porque senão não haveria motivo para tão sumária execução. Então a gente veja que esse tema da parábola, os discípulos vão apresentar, os três vão apresentar, Lucas, Mateus e Marcos, mostrando a importância do que a gente vai estudar hoje. Se a própria parábola da figueira estéril, que o Lucas chama de parábola da figueira estéril, e os outros dois, parábola da figueira que secou. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos preceituados nesse ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore, que se achava bem folhada, bem copada. Será que Jesus mandou realmente queimar a árvore? É claro que não, porque Jesus jamais falaria, iria destruir um ser vivo, ainda mais um ser vivo como uma planta que não tem culpa de nada, né?
não tem nenhum problema moral, né? Então a gente vai entender que isso que aconteceu, da forma como é narrada, traz um ensinamento, é mais uma alegoria, é mais um ensinamento simbólico para mostrar uma mensagem. Para o leitor ciente, quer dizer, aquele que está começando do sentido espiritual das Escrituras, outra dificuldade se mostra com a aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e a de Mateus. Mateus diz: no mesmo instante secou a figueira. Pela manhã viram que a figueira estava seca até a raiz. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, eles não eram explícitos como nós somos. Por exemplo, a palavra que nós traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. Por exemplo, alguém diz assim: ele foi castigado para a eternidade. Então parece para nós que foi para sempre. Mas para eles a palavra eternidade queria dizer o seguinte: durante um longo tempo. Ora, um longo tempo e para sempre são diferentes, né? Um longo tempo pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, mas acaba. Um dia acaba. Agora, para sempre é outra coisa. Então, a palavra eternidade para eles tinha esse sentido. A Escritura fala de meses, de 30 anos, em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia cada uma 3 das 9. O hebreu não falava hora assim, 1 hora, 2 horas, não. Era terceira hora, sexta hora, 12 horas, entendeu? Eles contavam as horas de 3 em 3 horas. Então, quando ele diz, ele está falando sobre essa questão de, quando ele diz, a figueira secou no mesmo instante. Para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente, porque eles foram a Jesus, ele disse que Jesus jogou a maldição da figueira, o que a gente sabe que não foi assim. Aí, quando eles voltaram 5 horas depois, a figueira secou. Eles, mas no mesmo instante. Então, 5 horas para ele é como se fosse no mesmo instante. Entendeu? Então, ele diz aqui: para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figura secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente, se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada. Porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo. Se você corta uma árvore pela raiz, em 5 horas esse tronco cortado vai ficar seco. Não, de jeito nenhum. Então, naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos viam aquela figueira. Eles sempre passavam por aquele local e eles viam sempre a figueira ali. Por 3 anos, que foi o tempo de pregação de Jesus, por 3 anos consecutivos, eles viram aquela figueira sempre sem frutos. Ela não dava frutos. E mesmo depois de estercada, alguém foi lá, mexeu na terra, botou adubo, né? Ela permaneceu estéril. É igual aquela planta que você tem em casa que dá fruto. Você cava, você bota água, você bota adubo e a planta não vai para frente, não dá adubo, não dá fruto. Do que Jesus se aproveitou, porque ele sabia que aquela árvore era estéril, ele sabia que de alguma forma aquela figueira não dava fruto. Então ele se aproveitou daquela árvore para dar um ensinamento. Então ele sabia, né? Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus seguidores o poder que se achava revestido e o alto saber que orientava. Então Jesus se aproveitou daquela árvore. Ele precisava dar um ensinamento. E naquela época, os seguidores de Jesus, como a maioria das pessoas daquela época, eles só iriam captar o ensinamento se tivesse alguma coisa que chamasse a atenção. Entendeu? Eles precisavam de um fenômeno, de alguma coisa para eles consolidarem o ensinamento. Como Jesus sabia que aquela árvore era estéril,
que aquela árvore não dava mais fruto, o que Jesus fez? Ele promoveu o ensinamento com um fenômeno, porque ele queria mostrar alguma coisa, então ele se utilizou da árvore para dar o fenômeno. É igual quando você dá aula para criança. Se você chegar para a criança, você vai ensinar, por exemplo, multiplicação, adição, subtração, o ideal é que você tenha o quê? Material sólido, cubos, quadradinhos, bolinhas, para mostrar à criança aqui, ó, eu tenho 3 bolinhas. Se eu tirar uma bolinha, o que acontece? Aí a criança, tem 2. É o material, né? Lógico que você tem, a criança consegue aprender melhor o ensinamento do que o professor falar 3 menos 2. Né? Então, usa esse material, porque aí a criança, vendo aquilo, ela consegue entender melhor. A mesma coisa, porque aquele pessoal daquela época não tinha muito conhecimento, não era um pessoal muito evoluído. Hoje em dia tem um termo que a garotada diz assim, você entendeu o que eu falei ou está precisando desenhar? Não é assim? Ou eu preciso que eu desenhe? Porque desenhando a pessoa vai entender melhor do que só falando. Não é? É a mesma coisa quando alguém diz assim, fulano, você tem que ir em tal lugar. Aí você explica, não entendeu? Não, peraí, olha aqui, ó. Aí tu faz o desenho. Ó, vai por essa rua, entra aqui, aqui. Aí você faz um mapinha. Agora eu entendi. Foi isso que Jesus fez. Eu agora trouxe o PDF, por quê? Porque o que o Caibar vai dizer aqui, pode falar, Alberto. Não, eu ia complementar o que você está dizendo, de que, às vezes, determinadas ideias abstratas, você tem que ir pelo concreto. Exato. É o que você deu da ideia dos brinquedinhos com a criança para entender, diminuir, somar. Você, às vezes, uma coisa para uma criança ou até para um adulto, uma ideia muito abstrata, fica difícil, dependendo do nível de compreensão de cada um. Então, você parte do concreto, que é o caso dele, mostrou a figueira seca, que aí dali ele levou ao entendimento, ao ensinamento. Perfeitamente, é isso aí. E como você mesmo falou, como aquele povo era um pessoal que tinha um nível intelectual muito pequeno ainda, porque era de um grau evolutivo não tão alto, e intelectualmente também eles não tinham uma grande evolução, a não ser um ou outro, ele precisou muitas vezes fazer isso, para que eles pudessem compreender o ensino que ele estava trazendo. Então, às vezes, ele precisa fazer isso mesmo, né? Então, nós vamos trazer um PDF agora, um texto, porque vai ilustrar melhor esse texto aqui do Caibar, e depois eu vou direto no final. Porque tudo que eu vou trazer aqui, o Caibar vai dizer aqui, só que eu vou ampliar um pouquinho mais. Se você puder desligar teu microfone, Alberto, desliga por causa da imagem. Senão, talvez... O meu microfone está desligado. Mas, não, você está falando, eu estou te ouvindo. Aqui, para mim, está desligado. Vocês estão ouvindo o Alberto? Então, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Eu te espero. Eu vou... Não, pode ir que eu vou rápido. Vou compartilhar o ecrã. Eu vou devagarzinho aqui. Porque tecnologia não é fácil. Ela é danadinha. Fala onde você está no Caibar. Não, agora. No Caibar, Ana, eu vou parar no Caibar agora. Eu estou... Olha, no Caibar nós lemos, tirando a parábola, nós lemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo. O quinto parágrafo começa assim, naturalmente não era a primeira vez. Nós lemos esse e paramos aí. Paramos nesse parágrafo. Naturalmente não era a primeira vez que Jesus. Aí ele termina assim, achava revestido... É a parábola da figueira estéril. Que secou. Parábola da figueira que secou, tá? Então não é estéril. Não, a estéril é de Lucas. É aqui secou. Então eu vou agora partilhar aqui o ecrã. Então, eu trouxe os comentários sobre essa parábola de um outro livro que chama-se Refletindo sobre as Parábolas de Jesus. O autor é Juarez Barbosa
perissé. E ele fala sobre a parábola da figueira que secou, e eu coloquei aqui os versículos, né? Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 26, e Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22. E ele vai fazer as considerações sobre essa parábola. Ele diz assim: nas duas parábolas que nós lemos, de Mateus e de Marcos, a figueira, a árvore, representa os homens. Então ela é toda simbólica. A figueira, no caso daquela figueira, era estéril. Mas tem figueira que dá fruto, que dá figos. Ou essa não, mas a maioria dá figos. Representa os homens. É possível ainda você comparar-se um médio à figueira. Entendeu? Então, a figueira representa os homens, como você também pode comparar o médio à figueira, já que ele, o médio, funciona como um intermediário a fim de que seja oferecido às pessoas um alimento espiritual. Então, a figueira, ela dá um alimento, que é o figo. Então, o figo alimenta as pessoas. Se você compara o médio à figueira, o médio, ele vai ser o intermediário que vai dar o alimento espiritual para as pessoas. Que alimento espiritual? As mensagens edificantes que vêm do ponto espiritual. Então, as mensagens seriam como o figo. O figo alimenta o meu corpo e a mensagem que representa o figo me dá o alimento espiritual. Entendeu a comparação? Aqueles que se recusam a cooperar, aqueles que têm o talento, têm a capacidade, têm o conhecimento, mas se recusam a oferecer esse conhecimento para ajudar os outros, são como uma figueira estéril, uma árvore que não dá fruto. Entendeu? O fruto é o alimento. Se ela não dá alimento, o médium que pode trazer a coisa boa para as pessoas, que não quer fazer isso. É como se fossem figueiras estéreis. Em ambas as histórias, tanto na parábola explicada por Marcos e Mateus, os frutos estão associados às boas obras, ao processo de melhoria interna de cada um de nós. Então a figueira dá o figo e o homem dá um fruto, que é a boa obra, né? Os frutos são distintos, os frutos são diferentes. Tem figueira que dá um figo mais doce, tem outra que dá um figo que não é tão doce assim. Você não pode dizer que o figo de uma figueira é igual ao figo da outra figueira, né? Você tem, às vezes, duas árvores do mesmo tipo, mas elas dão frutos com sabores diferentes, né? Então, ele diz aqui, os frutos são distintos, são diferentes, dependendo das pessoas, né? Um faz um trabalho de uma forma, o outro faz outro trabalho de outra forma. Umas pessoas conseguem produzir mais frutos, mais obras, outras menos. Jesus abordou esse tema em outras parábolas, como a parábola do semeador, a parábola dos talentos. Lembra? Um homem recebe 3 talentos, né? Duplica, é 4. O outro recebe 5, fica com 10. O outro recebe 1. Cada um tem sua forma diferente de agir. Cada um realiza o seu trabalho diferente do outro. E tem aquele que não faz nada. Os frutos servem para saciar, matar a fome. E representam as boas ações que visam a melhorar o mundo à nossa volta. Todo aquele que interfere positivamente no mundo está criando condições para que a fome, não a fome da barriga, mas que a fome do conhecimento seja saciada. Então, todo aquele homem que tem um conhecimento, não importa se pouco, se muito, é igual a parábola do talento. Um ganhou um talento, outro ganhou 2, outro ganhou 5. Não, eu só ganhei 1. Multiplica esse 1 que você ganhou. Então, todo homem
que tem um conhecimento. Todo mundo pode fazer boas obras, né? Não importa se ele faz muitas obras ou se faz poucas obras. Mas todo aquele que faz uma boa obra, ele está, de uma forma positiva, matando a fome espiritual das pessoas. Ele está ajudando alguém. Alguns ajudam mais, outros ajudam menos. Mas não importa, tudo é ajuda. Uma árvore sem frutos representa um espírito, aqui no sentido de humanidade, sem virtude. Quem não faz nada para ajudar ninguém é uma figura estéril. Né? É uma figueira estéril. Não faz nada para ninguém. É uma pessoa sem virtude. Então, como Jesus, o que Jesus fez? Queimou a figueira lá. Ela está servindo para quê? Para nada, né? Mateus, opa, ele correu aqui. Deixa eu voltar aqui. Às vezes ele corre. Não é devagarzinho, às vezes eu quero apressar. Tá aqui, ó. Mateus fala que a figueira estava à beira do caminho. Né? Estava assim na beira lá, na beira da rua. Na parábola do semeador, Jesus já havia se referido a esta figura, beira do caminho, como os que se colocam à margem do processo evolutivo. Lembra? O semeador jogou a semente e ela caiu na beira do caminho. Aí tem outra que a semente caiu no meio dos espinhos, tem outra que a semente caiu no meio das pedras, né? Mas tem um momento que Jesus vai dizer, o semeador lançou a semente e ela caiu na beira do caminho. E aqui na parábola da figueira que secou, Mateus vai falar também que a figueira estava ali em pé na beira do caminho. Então, quando Jesus contou para eles, foi Jesus que falou, a figueira estava à beira do caminho, e Mateus escreveu lá no seu evangelho, Jesus está querendo explicar o seguinte, que essa figueira, que essa figura à beira do caminho, é igual às pessoas que se colocam à margem do processo evolutivo. É aquelas pessoas que ficam ali, tipo escondidas, sem participar, sem fazer nada. Ela fica ali à margem do processo evolutivo, sem oferecer condições da palavra divina, da semente se desenvolver. É quase como aquele sujeito que diz assim, e hoje vai ter uma reunião aqui, nós vamos ter que, cada um dá um depoimento, mostrar o que está fazendo, aí o cara diz assim, aonde eu posso me esconder? Aonde eu posso me esconder? Porque eu não quero participar, eu não quero falar nada, eu não quero fazer nada. Eu sei que é mais ou menos igual a mim, então entendeu? Não vai falar. Não, mas você já sentou aqui na frente da câmera. Porque com criança eu tinha assim, mas quando eu tinha que falar perante aos padres... Mas é aquela coisa, Ana, cada um tem o seu jeito de fazer e já faz. Você é evangelizadora. A Ana Maria Brito, que está aqui, também é evangelizadora. Aninha também é evangelizadora. A Ana Maria Brito, você é Ana Maria Nascimento, né? Só para diferenciar, que nem na escola, né? Quando criança, a gente dava o sobrenome. A Ana Maria Nascimento também é evangelizadora. Ela trabalhou quantos anos? Uns 20 anos na igreja. Uns 20 anos aqui na igreja Nossa Senhora da Glória, na igreja católica, também é evangelizadora, entendeu? Então, cada um tem um talento. Um é evangelizador, o outro é médium psicofônico, o outro é médium que aplica o passe, o outro é médium esclarecedor, o outro é coordenação de curso, entendeu? Eu trabalhei, por exemplo, quase 30 anos dando aula para crianças. Mas eu nunca quis ser evangelizador infantil. Eu sempre dizia, o meu trabalho com criança terminou na escola. A pessoa falou, se você não quer ser evangelizador infantil, eu digo, na Nina não. Não quero, porque para ser evangelizadora, eu não tinha talento. Eu tive talento, eu fui uma ótima, sem vaidade, eu sei que fui uma muito boa professora, mas evangelizadora não. Eu sou boa evangelizadora de adulto. Entendeu? Eu já sou o contrário. É a mesma. Tem professores que só gostam de dar aula para adolescente. Outros só gostam de dar aula para adulto. Eu só gostava de dar aula para criança. Eu podia ter dado aula para adolescente e adulto, eu não quis. Eu só quis
trabalhar com criança, mas não evangelização. Já para dar curso, eu adoro para adultos. Então, cada um tem um jeito. É verdade. Então, você trabalhou. Você não ficou escondida, se negando a oferecer os seus talentos. Porque, como nós estamos falando aqui, cada um dá o tipo de fruto. Cada um tem o seu talento. Entendeu? É isso aí que ele está querendo dizer. O problema é aquele que tem o talento em terra ou não faz questão de desenvolver nenhum. Então é diferente. Então, eles aqui, existem pessoas que ficam à margem do processo evolutivo sem oferecer condições da palavra divina, da semente, que a palavra do Senhor é a semente, que vai germinar e crescer, e se tornar uma grande árvore, se desenvolver. A figueira, ela apresentava folhas, ela era bonita, cheia de folhas, mas não tinha frutos. O apóstolo Marcos insiste nesse ponto. As folhas, quando Marcos conta a história, ele diz assim, as folhas estão associadas à aparência. Né? Árvore bonita, cheia de frutos, aparência, ele se olha, nossa, a fruta dessa árvore deve ser uma delícia, porque as folhas delas são maravilhosas. E, no entanto, ela não dá fruto nenhum. Mas ela tem uma aparência bonita, né? Muitas vezes, aparenta-se bondade, porém os frutos... Aí ele bota 3 pontinhos. Quer dizer, existem aquelas pessoas que parecem virtuosas, que parecem bondosas, mas que mascaram as suas deficiências. Né? Tem aquele que parece humilde. Ele bota, como diz o outro, né? Ele bota as sandálias da humildade, mas ele não, no fundo, ele não é. É que nessa árvore que tem uma folhagem bonita, mas é só folhagem. Né? É só folhagem. Às vezes não dá nem para o passarinho fazer ninho, porque os galhos estão cheios de espinhos. Né? Às vezes até isso. Então, existem aqueles que parecem virtuosos, mas que mascaram as suas deficiências. Nós falamos sobre isso, sobre as máscaras, se eu não me engano, foi na quarta-feira, não, foi na sexta-feira passada, quando nós falamos da parábola da candeia. Falamos sobre essa questão da aparência, do parece, mas não é. Entendeu? Marcos utiliza a expressão não era tempo de figos. Ele usa essa expressão. Ele diz assim, ela não dava porque não era tempo de figo. Essa justificativa parece sensata e é, inclusive, muito utilizada pelo homem. Frequentemente, quando procurados por aqueles que necessitam de nós, muitas vezes acontece. Alguém vem nos procurar. Alegamos impossibilidade. Fulano, dá para você me ajudar? Olha, não dá não. Sempre alegamos que nos faltam recursos materiais e espirituais. Às vezes, será que você pode ajudar? A pessoa diz, eu não posso ajudar, porque a situação está difícil, não dá para contribuir com a cesta. Mas quem disse que você só pode ajudar com recurso material? É verdade. Muitas vezes você pode ajudar o outro sentando do lado dele e ouvindo ele falar. Outra vez você pode ajudar o outro dando um abraço. Né? Várias formas de ajudar. Não é só com os recursos materiais. Mas tem gente que diz assim, fulano, dá para você me ajudar aí? Hoje não dá não. Hoje não dá não. Você pode. Existem inúmeras maneiras. Pode falar, querida. Olha, eu lembro muito das palavras do Altivo, lá no Leão Denis. Ele dizia que quando você quisesse pedir ajuda a alguém, você fosse alguém que tivesse muitas tarefas, porque esse alguém não ia dizer para você que não podia ajudá-lo. Muito interessante. Exatamente, sempre dizem isso. Quando você quer que alguém te ajude, procura aquele que está mais atarefado, porque ele já está acostumado. Ele já está acostumado, ele está na lida, ele vem. Quando você vai pedir ajuda a alguém que está meio desocupado, esse aí fica pensando, coça a cabeça. E o que está na lida, como você falou, já está acostumado, então ele já vai do embalo. Né? Então ele diz aqui, sempre
sempre alegamos que nos faltam recursos materiais e espirituais. Além disso, a figueira cultivada sempre apresenta frutos quando tem folhas, ou seja, aparenta folha, aparenta e realiza. Quando a figueira cultivada é justamente isso, aquele que já está ali no trabalho. Esse aparenta, esse tem folhas, mas ele realiza. Ele não só tem folhas para enfeitar. Não, as folhas, ele tem folhas de verdade, mas ele dá frutos também, né? A figueira estéril, ela apresenta a folhagem bonita, mas não oferece frutos. É importante lembrar que não devemos esperar que tudo esteja bem à nossa volta para que venhamos a oferecer frutos. Porque tem gente que é assim, fulano, dá para você ir na casa espírita, onde quer para me ajudar? Olha, fulano, aí eu disse assim, faz o seguinte, eu estou com uns probleminhas aqui, deixa eu arrumar tudo, deixa eu consertar minha vida, que aí eu vou. Não vai nunca, porque a vida dele nunca vai conseguir. Ah, não, entendeu? Deixa eu ficar em paz, deixa eu ganhar na loteria, deixa eu arrumar emprego, deixa o mundo melhorar, deixa a inflação... Deixa eu me aposentar. Deixa eu me aposentar, muito bem, deixa eu me aposentar que eu vou ajudar. Não vai nunca, porque ele quer estar zerado de tudo para fazer alguma coisa. Não vai. Porque... Rose, fale. Ou então deixa para a próxima encarnação. Tânia, deixa para a próxima reencarnação. Porque aquela coisa, a ajuda interessante é quando você tem as suas atribulações e você, às vezes, esquece de si, renuncia aos seus prazeres para ajudar o outro. Eu estou com um problema. Inclusive, uma vez eu vi um amigo espiritual explicando isso. Às vezes, você está com um problemão e você está tentando de tudo para resolver teu problema e você não consegue. Porque às vezes a coisa chega num nível que você não consegue mais. Aí diz o seguinte, se você parar, deixar de lado o teu problema e ajudar o outro, vai vir alguém, um amigo, e vai dar uma ajeitada naquilo, que quando você voltar e olhar, vai dizer assim, olha que eu descobri como resolver esse problema. Porque você abandonou um pouco o seu problema. Não abandonou de todo, porque o problema é teu, você vai ter que resolver. Mas durante algum tempo, você abriu mão do teu problema para ajudar no problema do outro, que sempre é mais grave que o nosso. Porque se a gente olhar para trás, a gente vai dizer assim, nunca mais olho para trás. Porque eu digo assim, meu problema, quando tu olha para trás, tu vê assim, tu diz, Deus, Senhor, me perdoe, deixa eu com o meu problema, que é muito melhor que o dele é muito pior. Então, quando você abre mão do teu problema para ajudar o outro, entendeu? Você vai ajudar o outro, esse que é o certo. Oi, fale. Rose. Fala, Ana. E quando está na mesa que o espírito fala assim, eu quero dormir. Não, eu quero dormir, não quero, que vou dormir. É igual isso aí, né? Exatamente. Você diz, vou deixar melhorar para poder fazer. Vou deixar aposentar. Vou deixar aí, quando aposenta, agora eu vou viajar. Ou então morre antes de aposentar. E aí tem que morre antes de aposentar. Eu sou mais ou menos assim, deixa eu dormir, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Entendeu? Tristeza. Então é que ele diz aí. Ele diz aí, né? É importante lembrar que não devemos esperar que tudo esteja bem à nossa volta para que venhamos a oferecer frutos. Não devemos ser bons, outra coisa, não devemos ser bons apenas para aqueles que são bons conosco. Também tem isso, a pessoa, não, eu ajudo a quem me ajuda. Não é? Tem gente que fala isso. A terra infrutífera pode ser interpretada como a interferência negativa do meio, o que não deve suplantar o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, a pessoa, a terra infrutífera, né? Aquela terra seca, estorricada, que nada que se planta ali dá. Tá? Muitas vezes, você pode interpretar essa terra infrutífera, essa terra seca, como a interferência do meio. Eu vivo
num meio, numa família, onde ninguém faz nada para ninguém. Então, já que ninguém faz nada para ninguém, mas eu vou me juntar a eles. Também não vou fazer nada para ninguém. Ele disse assim, não, você não pode usar isso como justificativa. Não é porque o outro não faz que eu não vou fazer. Entendeu? Ele diz, não é porque eu estou no meio que não é propício para praticar o bem que eu deva esquecer do meu livre-arbítrio. Entendeu? Que esse meio não deve suplantar o meu livre-arbítrio. Porque a família toda não faz nada. Eu não devo embarcar nessa. Eu tenho que saber que eu tenho livre-arbítrio. E quando eu tiver que me justificar da atitude, eu não vou poder dizer assim, eu não fiz porque a minha família não fez. Isso não vai ser justificativa. É igual aquele, por que você não foi? Ah, eu não fui porque eu tinha casa, filho. Nada disso é justificativa. Sabe por quê? Porque o dia que teu calo apertar, tu vai correndo. Tu larga a casa, larga tudo e vai. Não, eu vou. É igual aquelas pessoas que você diz assim, olha, vamos participar aqui de uma reunião de prece para ajudar as pessoas que estão necessitadas. E nós temos reunião de irradiação para desencarnados, que é reunião de prece para os desencarnados e para os doentes. A pessoa, eu não vou participar, não. Participar de reunião para doente, para quem morreu, eu não vou, não. Aí um dia o filho fica doente, ou o marido fica doente, ou a própria pessoa fica doente. Aí ela pergunta assim, quando é que vai ter reunião de irradiação para doente? Por quê? Não, porque meu filho está doente, eu quero participar, botar o nome dele aí. Entendeu? Só vai quando tem um interesse. Então, não é porque eu estou no meio que ninguém liga para nada que eu vou poder usar isso como justificativa para não fazer nada. É verdade. O meu livre-arbítrio me diz, olha, você tem o direito de escolher. Você não vai poder usar o outro como desculpa. Entendeu? Você tem a sua responsabilidade. E é dentro da sua responsabilidade que a sua consciência vai fazer a tal da cobrança. Porque não é Deus, não. Deus não castiga ninguém. Deus não perdoa ninguém. Já pensou Deus precisando perdoar alguém? Só perdoa alguém quem foi magoado. Deus não se magoa. Agora, a nossa consciência vai nos cobrar por aquilo que não fizermos. E não vai ter como a gente dizer, eu não fiz por causa dele. Porque meu marido deixou, minha mulher deixou, porque estava chovendo. Entendeu? O homem deve ser espiritualmente fecundo. Entendeu? Fecundo é aquele que está sempre dando coisas boas. Mesmo em ambientes desfavoráveis e tempos não propícios. Gente, a gente lembra, na época da Segunda Guerra Mundial, eu estava lendo hoje uma matéria sobre isso, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, a Holanda teve um grupo que chamava de, aqueles grupos, a resistência holanda, teve a resistência francesa, aquele grupo que mesmo correndo o risco de ser preso pelos nazistas e mortos, trabalharam para ajudar outras pessoas. Entendeu? Então, mesmo em ambientes desfavoráveis, às vezes a pessoa é muito pobre, mas isso não impede de ajudar alguém. Mesmo em tempos não propícios, você pode ajudar alguém. Nós não poderemos nunca usar isso como desculpa. O homem realmente espiritualizado tem que suplantar, tem que vencer as atrações materiais, proclamando a soberania de sua origem divina. Então, eu sei que muitas vezes as questões materiais atraem a gente. É aquela coisa do eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Nós não podemos ficar presos a essa questão do querer ter e esquecer da questão espiritual. Né? E às vezes as pessoas vivem nessa ganância do ter, do ter, do ter e não fazem nada para elas mesmas. Esquecendo que tudo isso que ela amealhar de material, no dia que ela morrer, fica. Às vezes, a família nem um corpo encontra para enterrar. Aí enterra uma gravata ou uma bolsa. Porque se o avião explode, não sobra nada para enterrar.
Aí a pessoa vai botar aqui um retratinho dentro do caixão, uma gravata dentro do caixão. Agora, as virtudes que você conquista na prática do bem, no amor ao semelhante, se você tiver muitas, você leva com você. Não precisa ficar dentro do caixão. Ela vai com o espírito, né? Os evangelistas, Mateus e Marcos, deixam claro que o destino das pessoas e das instituições estéreis, instituição estéril é aquela instituição que não ajuda ninguém, e o homem que não ajuda ninguém, é semelhante. Todas irão secar. Né? Aquela pessoa que não ajuda ninguém e aquela instituição que não serve para nada, todas irão secar. Como a figueira estéril que secou. Secarão as instituições que valorizam normas, regras, em detrimento do que é realmente essencial, a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você fez me lembrar da minha avó. Minha avó ajudava muito. Nossa, a minha avó era o dia inteiro crianças aqui rezando. Mas o dia inteiro. A gente voa, como é que a senhora consegue fazer almoço, cuidar da gente? E ela rezava. Todos que vinham aqui, ela rezava. Aí ela era rezadeira? Era rezadeira. Isso aí, E à coisa noite, linda, né? à noite ela botava um prato de comida, cada um com seu garfinho comendo, ainda levava aquelas latas de banha, né? Para casa. Cheia de comida. Pô, a minha avó, meu Deus do céu. Então, olha só. Me fez lembrar dela. A mediunidade, né? Ela ia ali, as pessoas vinham, era a médium. Quando aquelas mulheres rezavam, elas estavam aplicando passe. Era aplicando passe. A prática da caridade. Pessoas simples, pessoas humildes, que tinham esse talento, mas não guardavam para si. Ela vivia fazendo conchas de retalho, que ela pegava retalho nas confecções para doar para os pobres. Olha só que coisa linda. Eu entendeu? tenho um exemplo dentro de casa maravilhoso. Exatamente, é isso aí. Marcos ressalta que a figueira secou, apesar de estar bem enraizada. Era uma figueira, não era uma figueira que estava ali, não, ela tinha raízes profundas, né? Ela estava bem enraizada, né? Com o tronco bem formado e a copa bem folhada. Então era uma árvore bonita, né? Folhas verdes. Este comentário é importante porque muitas vezes nos deixamos enganar pelas aparências. Existem pessoas que dizem, poxa, fulano não faz nada de bom para ninguém e nada der errado em sua vida. Tem gente que diz assim, olha só, aquela pessoa tão boa e está sofrendo, está doente. E aquele ali não faz nada para ninguém, não tem uma dor de barriga. Não tem gente que diz assim? Aí ele diz assim, ó, essas pessoas são figueiras sem frutos, mas com aparência. Ele tem saúde, tem porte, mas não faz nada para ninguém. E aí as pessoas dizem assim, as pessoas chamam essa atenção. Na realidade, são figueiras. Bonita, raiz profunda, tronco alto, cheio de folha, mas não dá fruto. Elas só têm aparência. Essas pessoas que o pessoal diz por aí, né, que é forte, bonito, mas vive feliz até morrer, repare uma coisa, nós temos que lembrar que a nossa vida não será eternamente na Terra, que nós vamos morrer e o espírito vai continuar vivendo. Então, eles aqui, eles nada terão a oferecer quando tiverem de prestar contas. Simplesmente secarão. O que significa que quando ele falou as instituições, as pessoas secarão? Significa o seguinte, que quando essas pessoas deixarem esse corpo aqui na Terra, retornarem ao plano espiritual, elas não terão o que mostrar de serviço realizado. E aí o que vai acontecer? Esse espírito ficará longos séculos na espiritualidade, passando por momentos muito difíceis, até que novas oportunidades reencarnatórias apareçam.
Porque elas tiveram uma reencarnação, tinham saúde, educação, né? Tudo de bom para fazer o bem. E não fizeram nada. E o outro ainda reparou. Nossa, o cara não sente uma dor de barriga, não faz nada para ninguém e tá ali cheio de saúde. Mas Tá tudo certo. Tá tudo certo para a vida dele. Mas não podemos esquecer que um dia ele vai deixar esse corpinho. Ele vai desencarnar. E quando chegar ao plano espiritual, a consciência vai dizer: o que tens para oferecer? Como é que estão suas mãos? Ele vai olhar e dizer: minhas mãos estão vazias. Ah, é? Então agora, aqui no plano espiritual mesmo, você vai ter lá as suas dificuldades. A gente cansa de ler nos livros de André Luiz, de Emmanuel, o sofrimento desses espíritos que foram verdadeiras figueiras estéreis. E vão passar por esse período de dificuldade até que um dia o pai decida dar a ele uma nova oportunidade, que ele vai ter. Mas quando? Para que ele reencarne novamente, só que agora ele vai chegar aqui não com tantos mais talentos, com menos, e tendo que fazer o que ele não fez antes. Ainda um detalhe a esclarecer. A figueira secou. Por quê? Certamente Jesus objetivava com esse fato ilustrar a parábola e produziu tal fenômeno, quer dizer, secou a figueira, através da manipulação de fluidos magnéticos, que ele conhecia muito bem. Então Jesus sabia manipular os fluidos. Então ele... Quer ver uma comparação? Tem gente, né, que às vezes vai na sua casa e você tem uma planta bonita, não tem? Aí a pessoa diz assim: nossa, que roseira linda, que cacho de banana maravilhoso. Aí vai, no outro dia tu vai olhar, a roseira tá assim, seca. Aí era tal do chamado olho gordo, o pessoal dizia, né? Seca a pimenteira. É verdade. Não é que a pessoa tenha feito por maldade, é que ela tem muita energia, muito fluido magnético, e ela não sabe controlar isso. Então, quando ela fala assim, nossa, ela joga aquela energia daquela plantinha, que é muito frágil. E a planta não aguenta a pancada da energia que a pessoa colocou. A mesma energia que a sua avó tinha para aplicar o passe, para rezar as crianças. Essa energia que ela tinha, ela utilizava para ajudar as pessoas. Mas ela não sabia que ela tinha um fluido magnético. Não é? Ela não sabia. Esse tipo de coisa, assim. Ela sabia que ela gostava de ajudar e ela ajudava. Mas ela tinha essa energia. É a mesma coisa da pessoa em relação à planta. Se de repente a sua avó, fosse rezar uma planta, a planta morresse. Porque a energia dela era apropriada para seres humanos, não para a planta. Sim. Porque a planta não pode receber a mesma energia do ser humano, porque a planta é mais frágil que o ser humano. Entendeu? Então, Jesus, sabendo manipular essa energia, ele usou essa energia para secar a árvore, para poder dar um ensinamento a eles. Né? Então, ele manipulou os fluidos. Manipulação essa que ele conhecia muito bem. A pergunta natural que podemos fazer agora é a pergunta que cada um de nós vai fazer para nós mesmos. Estamos oferecendo frutos ou apenas apresentamos folhas? Essa é a pergunta que cada um faz para si próprio. Eu estou oferecendo frutos? Eu estou fazendo boas obras? Ou eu vivo apenas de aparência? Somos virtuosos de verdade, pessoas boas de verdade, ou apenas pessoas pseudo-virtuosas? Ou pessoas que aparentam ser boas ou não são? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Cada um faz para si. Eu estou realmente ajudando, fazendo boas obras, ou eu não estou fazendo nada? Estou vivendo aqui enganando todo mundo. Eu sou uma pessoa boa de verdade, virtuosa, ou pelo menos estou me esforçando para ter virtudes, ou eu estou maquiando
fingindo que eu tenho virtude. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o livro do Caibar Schutel, vamos lá para a última página dessa parábola. Última página. Estando na última página, vamos subir 4 parágrafos. O primeiro é o com isso, depois vem o centurião, depois vem Jesus durante a sua missão. Agora vamos ao parágrafo que diz assim: entretanto, chegaram lá? Aí diz assim: entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. É aquilo que nós falamos antes, que o Alberto comentou também. Jesus dava o ensino moral, mas também ele buscava exemplificar. Ele dizia assim: precisamos ajudar os outros. Depois ele dizia assim: agora vamos lá que vocês vão viver ajudando os outros. Para saber como é que ajuda os outros. Jesus, durante a sua missão terrestre, foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira: nunca, jamais coma algum fruto de ti, alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira. Se não foi ele, foi os espíritos que estavam com ele. Assim como nós o faríamos aquecendo o seu tronco. O centurião, aqui é uma outra história, né? O centurião em cuja casa Jesus curou à distância o servo, lembra quando o centurião procurou Jesus e disse assim: Senhor, eu preciso que o senhor cure o meu empregado. E Jesus: vamos lá. Ele disse: não, o senhor não precisa ir. Dizei uma palavra e o meu centurião será curado. Que fé tinha esse homem? O senhor não precisa na minha casa, não. Basta o senhor dizer: fique curado. E o meu centurião que está lá da minha casa vai ficar. Então ele diz aqui: o centurião em cuja casa Jesus curou à distância um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus. Aqui nós vamos fazer um parêntese e lembrar do quê? Da reunião de irradiação para os doentes físicos. Mostrando que quando nós nos reunimos na nossa casa, por enquanto é online, e nós fazemos uma oração pedindo a cura de outras pessoas que estão doentes, à distância, porque às vezes a pessoa mora lá em Jacarepaguá, mora em Teresópolis, mora em Caxias, mora no outro país, mas você está aqui rezando por ela, dependendo da força, da sua vontade e da sua fé, ela receberá o benefício. É verdade. Foi o exemplo aqui que Jesus curou o empregado do centurião à distância. Então, ele diz aqui: o centurião em cuja casa Jesus curou à distância um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares que com ele agiam quando disse. Porque Jesus nunca esteve só. Em volta dele sempre tinham espíritos superiores acompanhando ele. E o centurião percebeu isso, que Jesus não estava só. E ele percebeu isso. Tanto é que o centurião disse assim para Jesus: eu também tenho soldados às minhas ordens. E digo a um: vai ali, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. Ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder. O centurião devia ser médio, ele deve ter visto. Então ele disse: se eu mando um soldado fazer uma coisa e faz, esse homem que está aqui, ele manda um desses que estão acompanhando fazer isso, fazer aquilo, e ele faz. Então ele entendeu o grande poder de Jesus. A milícia que o acompanhava, quer dizer, a milícia, o grupo que acompanhava Jesus, e os servos prontos a executarem suas ordens. Por isso, e todos nós, não é? Quando nós decidirmos fazer algo de bom, nós nunca estaremos sozinhos. Porque, como Paulo disse, né? Em torno de nós sempre haverá um grupo de espíritos
também querendo ajudar. Então, se eu me reúno e decido assim, como a gente faz toda quinta-feira, 10 para as 8, reunião de irradiação para doentes físicos. Então, é um grupo de 4 ou 5 pessoas. E ali, juntos, nós oramos, pedimos a Deus a cura daquelas pessoas de acordo com a vontade do Senhor. E, com certeza, amigos espirituais nossos vêm somar com a gente, com as energias deles, para ajudar aquelas pessoas. É como o soldado falou. Jesus estava cercado por um grupo de espíritos. Nós que estamos ali, buscando ajudar, também estaremos cercados pelos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos orientadores, que vão somar as energias deles às nossas. E aí, essa energia será levada para aqueles que estão doentes. E de acordo com a vontade de Deus, aquela pessoa pode ser curada da sua doença, ou então aliviada. Porque às vezes não é hora dela ficar curada. É hora da dor ser aliviada. Tanto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. O alívio de Jesus já é quase uma cura, né? Então, é isso aí. Essa parábola, ela fala sobre isso, né? Sobre as nossas obras, as obras que nós devemos e precisamos realizar. E que cada um de nós busque nunca ser uma figueira estéril. Procure realizar boas obras, dar bons frutos, para que a gente possa levar o alimento espiritual a todo aquele que necessitar. Levando assim, né, a alimentação para todos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar, Alberto, Inês? Nós estamos aqui na nossa casa espírita, sentindo a vibração dessa espiritualidade, né? Segunda-feira estaremos de volta aqui novamente para mais uma reunião. Rose, eu quero só o nome do livro, refletindo sobre as palavras. Qual o nome do autor? Juarez. Depois você bota. Rapidinho aqui, para te dar. Juarez. Juarez Barbosa Perissé. Perissé com 2 S e acento agudo no último E. P de papai. Perissé com 2 S e acento agudo no último E. Juarez Barbosa Perissé. Tá bom? Obrigada. Então, gente, Oi, pode falar. O interessante dessa parábola é que a gente pensa que ele está falando de árvore, né? A gente sempre tinha essa ideia que era alguma coisa a respeito de plantação. Exatamente. Assim, e vendo que ele estava falando dos homens. A figueira, tanto que ele falou, a figueira, no início do texto, ele diz, a figueira representa o homem ou o médium, né? Porque a figueira é o intermediário. Ela leva o fruto para o outro. O médium leva a mensagem da espiritualidade. Essa mensagem... Isso, exatamente. Essa mensagem é o fruto, é o alimento espiritual. Então, olha a simbologia, não é? Então, que a gente possa ser uma boa árvore, uma boa fruta. E a gente tem muita dificuldade. Normalmente, a gente pega as coisas ao pé da letra, né? Exatamente. Então, a gente deve procurar isso. Trabalhar, como ele falou, o Juarez, obstáculos tem sempre na nossa vida. E sempre vai ter. Então, a gente não pode esperar os obstáculos acabarem para a gente fazer alguma coisa. Porque vai ter sempre obstáculo. A gente tem que fazer assim mesmo. Tá difícil? Trabalha. Esquece um pouquinho os seus problemas e atende o outro. Porque se a gente olhar para trás, tem gente com muito mais problema do que a gente e trabalhando muito mais do que a gente. É verdade. Não é? Tornar-se até mais leve, né? Sim. Vai tornar-se até mais leve. Claro, é isso que ele está falando. Porque quando eu deixo de lado um pouco as minhas dificuldades, para cuidar da dificuldade do outro, alguém vai vir e dizer assim, não, eu vou lá ajudar a Rose, porque ela deixou o problema dela para cuidar do... Eu vou dar uma clareada no problema dela aqui. Aí quando eu volto e foco no meu problema, eu digo, nossa, não é que eu achei a solução para o meu problema?
é porque alguém me ajudou. E é isso que nós estamos fazendo, né? Aqui na casa de Francisco de Assis, esse Francisco que tanto nos ajudou, quem nunca correu atrás de Francisco de Assis, né? O Espírito Francisco de Assis, ele consegue ser uma unanimidade em quase todas as religiões. O meu enteado, ele é evangélico, ele mesmo fala que lá na igreja dele, e ele mesmo conhece Francisco de Assis, diz, nossa, que espírito bom. Né? Então, o Francisco de Assis é uma grande figueira, uma árvore que deu muitos frutos, e está nos ensinando também a dar frutos. Então, que a gente faça isso, né? E graças a Deus, nós estamos aqui juntos hoje com a nossa companheira Ana, que está aqui conosco. Já tivemos umas conversas boas, já estamos com ideias, que como estudamos lá na aula, no estudo da Sueli, né? As ideias podem tomar formas, não é isso? E o ideal é que depois a gente ponha essas ideias em ação. Então, nós já estamos criando as ideias para a gente trabalhar muito, muito, muito mesmo para Jesus. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, esse estudo todo nosso de hoje permite a gente ter assim, esse entendimento, né, já foi bem dito, né, das boas e más ações, e esse campo de ação das boas ações ele é amplo, né? É quem trabalha numa cozinha, é quem trabalha numa evangelização de crianças ou de adultos, quem trabalha numa coordenação de curso ou como palestrante. Então, o campo de ação ele é amplo, permitindo a cada um e, às vezes também, o teu campo de ação, na boa ação, às vezes é pelo pensamento, pelo sentimento, Sim! pela a tua irradiação no bem se dá e contamina o ambiente ao redor, né? Sim! O importante é você estar com aquela irradiação interior no bem. É o que ele E aí falou, a essa é ideia. uma boa obra. E as ações vão ser consequência dessa energia interior tua, né? Foi o que nós estudamos na Sueli. A nossa ideia, quando você faz uma prece, quando você está vibrando pelo bem, você está praticando uma ação. Porque a figueira estéreo é aquele que não é que não faça nada material, ele não faz nada de nada. Ele nem vibra pelos outros. Ele não é só o material que ele não faz. Ele não faz nada em prol do outro, em prol do seu semelhante. Não lembra? Lembra daquele... O gigante deitado, o nome dele me fugiu agora. Era um companheiro espírita. Jerônimo Mendonça. Ele era tetraplégico. Ele ficava deitado na cama o tempo todo. Como ele trabalhava pelos outros. Como ele trabalhava. Entendeu? Então, o servir ao Senhor não é só o da forma material. É auxiliar da forma que você puder. Da forma que você puder. Você está trabalhando pelo outro. Agora, tem pessoas que são literalmente figueiras estéreis. Que elas não conseguem entender isso. Entendeu? Agora, isso também é um aprendizado. Muitos há também, né, Rose, que não são ligados a religião nenhuma. Sim. Tem pessoa que é ateia. E a fé em pessoa, porque age, atende, socorre, escuta, né? Eu conheço uma pessoa assim, ela não tem religião, ela crê em Deus, tem fé em Deus e ajuda muito, é aqui em Petrópolis que eu conheci, a dona Ilka. Então, a pessoa Quem precisar, ela está ajudando. Então, é roupa para bebê, é cadeira de roda, como é o nome daquilo? Alimento, N coisa, roupa, cama, fogão, ela está não sempre pedindo precisa para os ter outros. uma religião para servir ao Senhor. Às vezes ela nem acredita no Senhor, mas ela fala, se ela faz o bem, não tem problema se ela não tem religião. Porque sem saber ela está fazendo a vontade do Senhor.
É porque ela tem intuição, não é? Porque você não acredita, você é ateia aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas você desencarna, chega no plano espiritual, eu não acredito em espírito. Você desencarna, chega no plano espiritual. Na Terra você não acredita no espírito. Mas você chega no plano espiritual, você sabe que você é. Você sabe que existe um ser superior. Então a pessoa, naquela encarnação, ela é ateia. Mas não quer dizer que ela seja. Ela tem a intuição do que tem que fazer. Então ela faz. Mesmo dizendo que aqui ela não tem religião. Entendeu? Eu tiro pelo meu filho. Meu filho, depois do acidente, ele ficou desacreditado em Deus. Mas ele é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que eu vejo nele uma bondade que a sogra dele, quando teve AVC, ele que levava para tomar banho, ele levava no banheiro, ele levava no colo, ficou até com a coluna toda, sabe? Mas é uma pessoa que, se você conhecer ele, meu Deus do céu, olha, não é que a gente prefere um filho, não. Mas ele, você vê a bondade nele, porque eu não acredito em Deus. O espírito tem a intuição da imortalidade. Porque ele é ateu aqui. Mas quando ele desencarna, chegar no plano espiritual, essa ideia vai desaparecer, porque ele é um espírito. Ele é um espírito. Mas ele traz com ele a intuição dessa imortalidade do plano espiritual, antes de reencarnar. Então, aqui ele vai fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Mesmo sem dizer que não acredita em Deus. É muito interessante isso. Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. O nosso estudo foi eu acredito que foi muito proveitoso. Se Deus quiser, semana que vem, ou segunda ou quinta-feira, porque nós estamos voltando aos pouquinhos, hoje é segunda, sexta-feira que nós estamos aqui. Então, eu estou planejando, segunda-feira, já abri a nossa casa para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, para o estudo do Memória Suicida, que já está encerrando, e para a nossa palestra pública. Queremos lembrar a todos também que dia 21 de agosto nós teremos o nosso seminário, que na realidade é um seminário, é o nosso fórum de debates e de ideias, de fórum de ideias espíritas, que vai tratar sobre dependência digital e o uso das redes sociais no nosso dia a dia. Vai ser um domingo, de 10 às 11h20, tá bom? Então, nós vamos estar ligados, porque aí dia 21 de agosto, domingo, 10 horas, para o nosso seminário, esse tema tão importante que trata da dependência digital, porque tem muita gente que não consegue largar o celular para nada, Nada. Até para ir no banheiro, só não toma banho com o celular porque vai estragar. Ainda bem que a minha neta quebrou o meu. Tem gente que, nossa senhora, vive uma verdadeira dependência, porque tem a dependência do vício, da bebida e do fumo, e isso se tornou também uma dependência, um vício, que vai fazer mal. Vai fazer mal. Eu era um joguinho de pintar. 2 horas da manhã eu estava pintando. Aí quebrou lá o celular, nem quero, não quero. Eu um dia vi um programa aí de um jovem de 18 anos que estava fazendo fisioterapia para a coluna, e o médico fisioterapeuta disse que ele ia ter que fazer cirurgia porque a cervical dele aqui, ela calcificou de tanto que ele ficava assim, desse jeito. Entendeu? Então, ele deu um problema aqui que ele não conseguiu. Então, ele foi fazer fisioterapia e o médico vai ter que operar, botar uma placa, porque desde os 13, 14 anos deu esse problema nele. Outras pessoas têm problema de visão e tem outras pessoas que têm outros problemas por causa da dependência digital. Então, nós vamos falar sobre isso dia 21 de agosto, domingo. Todos estão convidados e eu estou pedindo a vocês também que divulguem, tá bom? Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo e eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor.